Antes da saudade vem o pensamento obsessivo. Eles começam a lembrar do que ignoraram. É aqui que você volta à mente deles. O estoicismo explica por que a ausência ativa a memória emocional antes do desejo. Hoje você vai entender a fase exata em que eles passam a pensar em você sem controle. Renatão, vamos aos ensinamentos. Número 9. Silêncio que desorganiza a mente. Quando você some de verdade, algo invisível começa a acontecer na mente de quem ficou, porque o cérebro humano odeia lacunas e tenta preenchê-las a qualquer custo, e o silêncio cria exatamente esse vazio inquietante. No início, a pessoa acredita que você vai aparecer como sempre, responder como antes, insistir como fazia, e por isso ela não sente nada imediato. Mas o tempo passa, e a ausência não é quebrada, e é nesse ponto que o controle muda de lado. A mente começa a revisitar conversas antigas, momentos simples, detalhes que antes pareciam banais, porque agora não há novas interações para substituir as antigas. O silêncio faz a memória ganhar volume, e aquilo que era comum começa a parecer valioso. A falta de acesso a você gera desconforto, e o desconforto vira curiosidade. A curiosidade vira pensamento recorrente. Eles começam a se perguntar: por que você não apareceu? O que mudou? Se perderam espaço? Se foram substituídos? Esse questionamento interno não acontece porque você falou algo certo, mas porque você não falou nada. O estoicismo ensina que quem domina o impulso de reagir, domina a situação inteira. Enquanto você se mantém firme, sem explicações, sem mensagens tardias, a outra mente trabalha sozinha, criando cenários, hipóteses e arrependimentos. O silêncio impede o fechamento emocional, e sem fechamento a mente fica presa. Cada dia sem contato reforça a sensação de perda, porque não há confirmação de que você ainda está disponível. A ausência quebra a previsibilidade, e quando alguém deixa de ser previsível, passa a ser lembrado. É nesse estágio que eles não sentem saudade ainda, mas sentem incômodo. E o incômodo é a porta de entrada da saudade. O silêncio estoico não é frieza, é estratégia interna, é autocontrole em ação. Você não está tentando provocar, mas está se preservando. E essa preservação gera impacto. Quanto mais você sustenta a ausência sem oscilar, mais a mente dele se desorganiza, tentando entender. E quando a mente perde o controle, o pensamento obsessivo começa a nascer, silencioso, repetitivo e inevitável. Número 8. A quebra da expectativa e o início da fixação. O estoicismo ensina que as pessoas se apegam não ao que é constante, mas ao que muda de repente. E é exatamente isso que acontece quando você some sem aviso e sem explicação. A mente do outro estava acostumada com sua presença previsível, com sua disponibilidade emocional, com a certeza de que você estaria ali sempre que fosse chamado. Quando essa certeza é quebrada, nasce uma fissura interna. No início, eles tentam racionalizar, dizendo a si mesmos que não é nada, que você está ocupado, que logo aparece. Mas o tempo avança, e você continua firme no silêncio. E essa firmeza começa a incomodar. O estoico entende que não deve nada a quem não valoriza sua presença, e por isso não corre atrás de validação. Essa postura cria um contraste poderoso, porque o outro esperava reação, explicação, insistência, e recebe autocontrole. A expectativa frustrada gera tensão mental, e a tensão força o pensamento a retornar sempre ao mesmo ponto, você. Eles começam a revisar o próprio comportamento, as palavras ditas, os momentos em que te ignoraram, tentando localizar o instante exato em que perderam o acesso a você. Esse processo não é consciente no começo, mas se torna repetitivo. O estoicismo chama isso de perda do controle externo, quando a pessoa percebe que não dita mais o ritmo da relação. A ausência constante transforma você em um ponto fixo na mente deles, porque aquilo que não pode ser alcançado ocupa mais espaço psicológico. Enquanto você mantém sua dignidade intacta, sem cair em impulsos, o outro luta internamente com a dúvida e a insegurança. Essa luta silenciosa alimenta a fixação, porque o cérebro tenta recuperar o controle perdido. É nesse estágio que eles começam a pensar em você sem querer, em momentos aleatórios, durante tarefas simples antes de dormir. A quebra da expectativa não gera saudade imediata, mas cria um vazio ativo, um espaço mental que não se fecha. O estoico entende que não precisa fazer nada para que isso aconteça.
Basta não fazer o que o impulso manda. E quanto mais você sustenta essa postura, mais a mente do outro se prende à ausência que você deixou. Número 7. A retirada digna que ativa a memória emocional. O estoicismo ensina que tudo aquilo que é oferecido em excesso perde valor. E é por isso que a retirada digna tem um efeito tão profundo na mente de quem ficou. Quando você para de se fazer presente, não por orgulho ferido, mas por respeito próprio, a sua imagem começa a ser reconstruída internamente. A ausência não apaga você. Ela remove o excesso que anestesiava o outro. Sem novas mensagens, sem explicações repetidas, sem tentativas de convencimento. A memória passa a trabalhar sozinha. Eles começam a lembrar do seu tom de voz, da sua postura, das conversas que antes não receberam atenção. O estoico entende que não controla o que o outro sente, mas controla suas próprias ações, e essa disciplina cria impacto indireto. A mente humana valoriza aquilo que não pode mais acessar com facilidade, e a sua retirada cria exatamente essa dificuldade. Aos poucos, a lembrança de você deixa de ser neutra e começa a ganhar carga emocional. Momentos simples passam a ser revisitados com outro peso, porque agora existe a consciência da perda. O estoicismo fala sobre aceitar o que não depende de nós, e ao aceitar a distância, você transmite força, não abandono. Essa força silenciosa muda a forma como você é lembrado. A memória emocional se intensifica quando não há novos estímulos para competir com os antigos. Cada lembrança ganha espaço, se repete, se aprofunda. Eles começam a associar sua ausência a um erro próprio, não a uma falha sua. Essa inversão é poderosa, porque desloca a culpa interna. Enquanto você permanece estável, sem oscilações, a mente deles cria uma narrativa onde você se tornou alguém raro, alguém que não ficou implorando por atenção. O estoico sabe que a dignidade é percebida mesmo à distância, e é nessa fase que você deixa de ser apenas lembrado e passa a ser sentido como falta, ainda que eles não admitam. Número 6. O silêncio que força a autoanálise. Dentro do estoicismo, o silêncio não é ausência de ação, é ação interna, e quando você sustenta esse silêncio com constância, algo inevitável acontece na mente do outro. Sem a sua presença para distrair, justificar ou suavizar, a pessoa é forçada a olhar para si mesma. A ausência corta os ruídos externos e deixa apenas a própria consciência falando. Eles começam a se perguntar se agiram certo, se foram justos, se valorizaram você como deveriam. Esse processo de autoanálise não surge do arrependimento imediato, mas do vazio que você deixou ao se retirar com dignidade. O estoico entende que não deve impedir o outro de sentir as consequências das próprias escolhas. Ao não reagir, você permite que essas consequências se manifestem plenamente. A mente busca explicações, mas não encontra respostas externas. E então volta-se para dentro. Cada lembrança sua passa a ser acompanhada de uma pergunta não respondida. O silêncio impede o alívio emocional que uma conversa traria, e sem alívio a reflexão se aprofunda. Eles começam a comparar o antes e o depois, e percebem que algo mudou de forma definitiva. O estoicismo ensina que a dor que ensina é mais valiosa do que o conforto que ilude. Enquanto você mantém sua estabilidade emocional, o outro enfrenta o desconforto de ter perdido acesso. Esse desconforto não é dramático, é silencioso, mas persistente. Ele aparece nos momentos de pausa antes de dormir, em instantes de distração. A autoanálise cresce porque não há como escapar do silêncio. E quanto mais tempo passa, mais a sua ausência se transforma em um espelho, refletindo as falhas que antes eram ignoradas. O estoico não busca vingança, busca coerência interna. E é essa coerência que obriga o outro a pensar em você não como alguém que se foi, mas como alguém que foi perdido. Número 5. A perda do controle externo e a inversão de poder. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder nasce quando você deixa de tentar controlar o outro e passa a governar a si mesmo. Quando você some sem dramatizar, sem ameaças e sem explicações, a pessoa percebe que já não tem influência sobre suas ações. Essa percepção é profundamente desestabilizadora. Antes havia a sensação de domínio, de que bastava chamar e você estaria ali, disponível, emocionalmente acessível. Com a sua retirada consciente, essa ilusão se rompe. A mente do outro entra em alerta porque perdeu uma referência de controle.
Eles começam a se perguntar se ainda importam, se ainda têm espaço, se foram substituídos. O estoico entende que não deve entregar seu valor nas mãos de quem não sabe cuidar dele. Ao se afastar com calma, você não cria conflito, cria distância, e a distância expõe a dependência que antes estava escondida. A inversão de poder acontece em silêncio, sem confrontos, sem palavras duras. Cada dia sem reação reforça a nova dinâmica. O outro passa a observar sinais, a procurar pistas, a imaginar cenários. Essa vigilância mental é o início da fixação. Enquanto você vive sua vida com autonomia, a mente deles gira em torno da ausência que você deixou. O estoicismo valoriza a liberdade interna acima de qualquer vínculo externo, e essa liberdade é percebida mesmo à distância. Quando alguém percebe que perdeu a capacidade de te provocar, de te acionar emocionalmente, nasce o respeito tardio. E é nesse estágio que pensar em você deixa de ser escolha e passa a ser consequência. Número 4. O nascimento do arrependimento silencioso. Segundo o estoicismo, toda ação gera um efeito, mesmo quando não é percebido de imediato, e a sua ausência consistente começa a produzir um efeito interno profundo. Sem você ali para suavizar, justificar ou aceitar migalhas emocionais, a pessoa começa a sentir o peso das próprias escolhas. O arrependimento não surge como drama ou confissão, ele nasce em silêncio de forma discreta, quase imperceptível. Eles recordam momentos em que poderiam ter agido diferente, mensagens ignoradas, atitudes frias, e essas lembranças ganham um novo significado agora que você não está mais disponível. O estoico entende que não deve resgatar quem não percebeu o valor no tempo certo. Ao manter-se distante, você permite que o arrependimento amadureça sem interferência. A mente começa a ligar pontos, a reconhecer padrões, a perceber que a perda não foi um acidente, mas uma consequência. Esse reconhecimento dói, porque não pode ser revertido facilmente. Eles começam a se perguntar se ainda há tempo, se você ainda responderia, se ainda seria o mesmo. O arrependimento cresce justamente porque não encontra saída imediata. O silêncio impede pedidos de desculpa vazios e promessas impulsivas. Enquanto você permanece firme em seus princípios, o outro enfrenta o desconforto de saber que talvez tenha perdido algo raro. O estoicismo ensina que aceitar a perda é parte do aprendizado humano, mas nem todos estão preparados para isso. E é nesse ponto que pensar em você deixa de ser nostalgia e se transforma em peso emocional, um peso que eles carregam sozinhos. Número 3. A idealização de quem se retirou com dignidade. O estoicismo ensina que a mente humana tende a engrandecer aquilo que não pode mais alcançar. E quando você se retira com dignidade, esse engrandecimento acontece de forma natural, sem novos erros para observar, sem atitudes impulsivas para diminuir sua imagem. Você passa a ser lembrado apenas pelo que foi sólido e verdadeiro. A ausência congela sua imagem no melhor ponto possível. Eles começam a idealizar sua postura, sua calma, sua maturidade emocional, comparando você com outras presenças que agora parecem superficiais. O estoico entende que não precisa se defender quando age de acordo com seus valores, porque o tempo se encarrega de filtrar as percepções. A idealização nasce quando não há acesso suficiente para desmentir a imagem criada. Cada lembrança sua se torna mais polida, mais forte, mais coerente. Enquanto você vive em paz com suas escolhas, a mente do outro constrói uma versão de você que representa estabilidade e segurança. Essa comparação constante reforça a sensação de perda, porque o que veio depois não preenche o vazio deixado. O estoicismo valoriza a constância do caráter e é exatamente essa constância que passa a ser lembrada. Eles começam a associar sua ausência a algo elevado, algo que foi além do comum. A idealização não é fruto de manipulação, mas da sua decisão de não se diminuir. Quando alguém percebe que perdeu alguém que soube sair no tempo certo, o pensamento retorna repetidas vezes, buscando entender como aquilo escapou. E quanto mais essa imagem idealizada cresce, mais você ocupa espaço na mente deles sem precisar estar presente. Número 2. A saudade que nasce sem pedido. No estoicismo, a saudade verdadeira não é provocada. Ela surge quando a mente aceita a perda como real. E é exatamente aqui que isso acontece. Depois da confusão, da autoanálise, do arrependimento e da idealização,
a pessoa finalmente entende que você não está mais ali como opção garantida. Essa compreensão muda tudo. A saudade nasce quando não há mais expectativa de resposta imediata, quando a esperança começa a se misturar com a aceitação. O estoico sabe que aquilo que depende do outro não deve ser perseguido, que ao não perseguir, você cria um espaço onde o sentimento amadurece sozinho. A saudade que surge agora não é carência, é reconhecimento tardio. Eles sentem falta da sua presença equilibrada, da sua firmeza, da sensação de estabilidade que você transmitia sem esforço. Momentos cotidianos passam a ser associados a você, músicas, lugares, horários específicos do dia. A mente busca você sem perceber, porque você se tornou referência emocional. O estoicismo ensina que não devemos buscar ser lembrados, mas agir corretamente. E a lembrança é consequência disso. A saudade cresce porque não encontra resistência, não encontra drama, não encontra rejeição explícita, encontra silêncio. Esse silêncio permite que o sentimento se organize internamente. Eles começam a sentir sua falta, não porque você pediu, mas porque perderam algo que não souberam preservar. E quando a saudade nasce dessa forma, ela é profunda, persistente e difícil de ignorar. Número 1. O desejo de retomar contato e o medo da resposta. Segundo o estoicismo, quando alguém percebe a perda de algo valioso, surge naturalmente o impulso de tentar recuperar, mas esse impulso vem acompanhado do medo de não ser mais bem-vindo. Depois que a saudade se instala, o pensamento evolui para a possibilidade do contato. Eles começam a imaginar como seria falar com você novamente, o que diriam, como você reagiria. Ao mesmo tempo surge a insegurança, porque sua postura silenciosa deixou claro que você não está mais disponível como antes. O estoico entende que não deve facilitar o acesso a quem só reconhece o valor depois da ausência. A mente do outro entra em conflito entre o desejo e o receio. Cada lembrança sua agora carrega a pergunta silenciosa se ainda existe espaço. Eles ensaiam mensagens mentalmente, apagam antes de enviar, revisam palavras que talvez nunca sejam ditas. O silêncio que você mantém funciona como um filtro, separando o impulso de intenção real. O medo da resposta nasce porque eles sabem que o equilíbrio mudou. O estoicismo ensina que quem age com firmeza cria respeito mesmo sem falar. Enquanto você segue centrado, a outra mente luta com a possibilidade de enfrentar as consequências do próprio afastamento. Esse conflito interno intensifica os pensamentos porque não há resolução imediata. Pensar em você vira um hábito, um ciclo que se repete entre vontade e insegurança. E é nesse ponto que sua ausência deixa de ser apenas sentida e passa a ser temida, porque o silêncio que antes parecia vazio, agora representa a possibilidade real de não ter você de volta. Enfim, o estoicismo ensina que a verdadeira influência não nasce da insistência, mas da postura firme diante da ausência. Quando você entende o momento exato de se retirar, você deixa de disputar atenção e passa a ocupar espaço na mente do outro sem esforço. O silêncio consciente não é castigo, é consequência natural de quem decidiu se respeitar. Enquanto muitos se perdem tentando ser lembrados, você se destaca justamente por não tentar. A ausência bem sustentada reorganiza emoções, força reflexões e revela valores que antes estavam escondidos pela rotina e pelo excesso de acesso. Pensar em você deixa de ser. Escolha porque você não está mais disponível para aliviar a consciência de ninguém. O impacto acontece porque houve dignidade, não drama. O estoico sabe que não controla sentimentos alheios, mas controla a própria conduta, e essa coerência é percebida mesmo à distância. Quando você para de procurar, você encerra ciclos internos e inicia um novo estágio de força pessoal. E é nesse estágio que você não precisa mais saber se pensam em você. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva agora no canal e continue aprendendo estoicismo na prática. Ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo e receber os próximos ensinamentos. Deixe o like. Isso ajuda o canal a crescer e leva essa mensagem a mais pessoas que precisam ouvir isso.